E aí, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre as 4 operações, hoje vamos começar a falar sobre a multiplicação. A ideia mais básica sobre essa operação matemática se dá quando precisamos adicionar várias vezes a mesma quantidade. A exemplo disso, para você poder entender melhor, vamos supor uma pequena caixa de madeira a qual é capaz de comportar confortavelmente 6 cenouras artesanais, como você pode ver na imagem. Imagine então que uma pessoa que goste muito desse tipo de artesanato comprou 3 caixas iguais a que você está vendo, cada uma com 6 cenouras. E a pergunta é: quantas cenouras no total essa pessoa adquiriu com a compra dessas 3 caixas mencionadas? E para responder a pergunta, sem nenhuma dificuldade você pode recorrer aos seus conhecimentos da operação matemática de adição e fazer 6, aludindo às cenouras da primeira caixa, mais 6, a quantidade de cenouras da segunda caixa, mais 6, a quantidade da terceira. 6 mais 6 mais 6, isso é igual a 18, a quantidade total de cenouras adquiridas pela pessoa que comprou as 3 caixas. O detalhe mais interessante dessa adição, como você pode notar, é o fato de que todas as parcelas são de mesmo valor, todas iguais a 6. E eu acredito que agora você entenda melhor o que eu disse como a ideia básica da operação matemática de multiplicação, que é quando precisamos adicionar várias vezes a mesma quantidade. 6 mais 6 mais 6 é um exemplo claro disso. E, portanto, essa situação, bem como todas do mesmo tipo, onde temos a adição de valores iguais, nós podemos escrever na forma de multiplicação. Aqui nós temos então uma adição onde há 3 vezes a ocorrência do número 6 como parcela. Então dizemos que 3, número de parcelas, vezes 6, o valor das parcelas, é igual a 18. Ou ainda de igual forma podemos dizer que 6 vezes 3 é igual ao mesmo 18. Observem que a ordem dos elementos multiplicados, aqui o 6 e o 3, é irrelevante. Quem vem primeiro e quem vem depois não importa, o resultado continua sendo 18. Em uma multiplicação, os elementos envolvidos na operação que dão origem depois a um resultado, aqui nesse caso o 6 e o 3, são chamados de fatores. O resultado, aqui o 18, é chamado de produto. E como sempre eu destaco, a simplicidade e rapidez de se chegar ao resultado nesse caso se deve ao fato de que estamos trabalhando com números pequenos. Chegar ao resultado caso o 6 se repetisse muito mais que 3 vezes levaria consequentemente muito mais tempo. E para que toda vez que você se deparar com uma multiplicação não precise fazer intermináveis adições para se chegar ao resultado, o que em uma prova pode te tomar aí um tempo muito precioso, saber a tabuada dessa operação é algo, ao meu ver, de fundamental importância. E eu te encorajo a aprender caso você ainda não saiba. E para te mostrar como é simples, nós vamos construir juntos aqui a tabuada do número 3. Isto é, vamos multiplicar o número 3 por todos os números inteiros pelo menos de 1 a 10. Vamos lá? Então, 3 vezes 1, e aqui já aprendo uma regra básica da multiplicação. Todo número multiplicado por 1, o resultado é ele mesmo. E por isso, 3 vezes 1 dá ele mesmo, 3. 3 vezes 2 é igual a 6. Você pode chegar à mesma conclusão de que 3 vezes 2 é 6 a partir de uma adição envolvendo o resultado anterior, que é 3, e o número foco da tabuada, que por sinal também é 3. 3 mais 3 é 6, e por isso ele é o resultado aqui. 3 vezes 3, se você não souber de cara o resultado, soma o resultado anterior, 6, mais 3, que é o número foco da tabuada. 6 mais 3, 9. Portanto, 3 vezes 3, 9. E agora que você já pegou o jeito, sabe que 9 mais 3 é 12, então o próximo resultado, 3 vezes 4, 12. 12 mais 3, 15. Isso significa então que o próximo resultado, 3 vezes 5, é 15. 15 mais 3, 18. Portanto, 3 vezes 6, 18. 18 mais 3, 21. Então, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 9 é 27. 3 vezes 10, 30. E esse princípio que aqui usamos para construir a tabuada de 3 é o mesmo usado para construir a tabuada de qualquer outro número. Digo, multiplica o número que é o foco da tabuada, que nesse caso aqui foi o 3 por 1, que sempre o resultado vai ser ele mesmo, e depois disso, para obter os demais resultados, sempre soma o resultado anterior ao número que é o foco da tabuada. Eu te encorajo a pegar uma folha de papel em branco e praticar. Sim, escrever várias e várias vezes com a intenção de aprender pelo menos as tabuadas dos números de 2 a 9 que você pode pausar o vídeo e ver na sua tela.
Esse conhecimento vai ser imprescindível na hora de se fazer multiplicações com números maiores. Um destaque importante sobre a multiplicação agora é sobre o sinal utilizado entre os números para representar essa operação matemática. Pode ser esse símbolo na forma da letra X um pouco menor que os números, como você pode ver, e em outras situações pode ser simplesmente um ponto. O uso mais recorrente é o do ponto. Esse da letra X, que é o que nós usaremos aqui nesse vídeo até o fim, é mais utilizado na matemática básica. Seu uso é cada vez mais evitado em assuntos mais avançados para evitar confusões. Isso pelo fato de que a letra X é muito utilizada como incógnita em expressões matemáticas. E para fechar esse vídeo, que continua na parte 2, em que vamos aprender de fato a fazer as contas, nos resta anunciar as propriedades da multiplicação, que são recursos operatórios associados a essa operação matemática. A primeira é a propriedade comutativa, que nos diz que em uma multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. E só para te lembrar, os fatores são os elementos multiplicados como vimos anteriormente, e o produto é o resultado da conta. E quando essa propriedade nos anuncia que a ordem dos fatores não altera o produto, significa dizer que se 3 vezes 6 é 18, e comutarmos a ordem dos fatores fazendo 6 vezes 3, o produto não se altera, continua sendo 18. A propriedade associativa, por sua vez, nos diz que em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, pode-se associar, daí o nome associativa, os fatores de diferentes modos. Para exemplificar, vamos então a uma multiplicação de 3 fatores, 2 vezes 4 vezes 7. Podemos resolver isso associando primeiro o 2 ao 4. 2 vezes 4, 8. E por fim, 8 vezes 7, 56. Podemos ainda associar esses fatores de outro modo, fazendo primeiro 4 vezes 7, que dá 28, e depois 28 vezes 2, que dá o mesmo 56 no final. Podemos ainda, por fim, fazer uma última associação, e eu prometo que vai ser a última mesmo. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 4, o mesmo 56. Próxima, propriedade do elemento neutro. Ela nos diz que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. E assim sucessivamente. E a última propriedade é a propriedade distributiva. Ela consiste em dizer que em uma multiplicação de um número natural por uma soma de duas ou mais parcelas, multiplicamos o número natural por cada uma das parcelas e em seguida somamos os resultados obtidos. E para você que não entendeu nada, vai aí um exemplo. Nós temos aqui um número natural, 6, multiplicado por uma soma de duas parcelas, 5 mais 9. A propriedade distributiva nos diz que, nesse caso, nós multiplicamos o número natural 6 por cada uma das parcelas, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 9, 54. Em seguida, somamos os resultados obtidos. 30 mais 54, 84.